Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui. Se você também está acompanhando os desfechos da história entre a CVM e o fundo imobiliário Max Renda MXRF11, temos atualizações sobre o caso. Mas antes, já vai se inscrevendo aqui no canal se não tiver inscrito, deixa o seu gostei e manda esse vídeo para os amigos investidores de fundos imobiliários que estão por fora de tudo. Então, só para dar uma breve introdução para vocês, alguns dias atrás, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, emitiu um documento deferindo que o fundo MXRF estava distribuindo dividendos irregulares, Para entender isso, a gente tem que entender como a indústria de FIIs funciona hoje. A grande maioria dos fundos imobiliários distribuem os dividendos aos cotistas baseando-se no resultado caixa, que nada mais é do que toda a grana que entra mensalmente no fundo através de aluguéis dos imóveis e rendimento dos ativos de papéis. Existe até a Lei 9779 de 99 que diz que os fundos imobiliários precisam distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados pelo regime caixa, ou seja, apurados através da geração de caixa do fundo, que é o dinheiro que entra todos os meses. Então hoje a maioria dos gestores distribui 95% de tudo que recebem aos cotistas do fundo em forma de dividendos. E nesse documento da CVM, acionando especificamente o fundo MXRF, ela afirma que não é para distribuir o resultado em regime caixa, mas sim em regime de competência, que é baseando-se no lucro contábil, apurado pelo fundo naquele determinado período. O lucro contábil nada mais é do que o resultado que sobra ao levantar toda a receita vinda de aluguéis e rendimentos, mais a variação a mercado dos imóveis e ativos que o fundo tem em carteira. Nessa história toda, a CVM concluiu que o MXRF estava distribuindo mais dividendos do que poderia ao considerar o lucro contábil. Ele até poderia continuar distribuindo aquele montante, porém o montante que ultrapassasse o lucro contábil teria que ser distribuído como amortização e não como dividendos. Os dividendos, como já sabemos, são isentos de imposto de renda e não afetam o preço médio das cotas. Já a amortização também ela é isenta de imposto de renda, porém ela afeta o preço médio das cotas. Então no caso do MXRF, como suas cotas ficam entre 9 e 10 reais ali e ele distribui cerca de 9 centavos por cota, se essa distribuição fosse feita com amortização, isso iria afetar o seu preço médio, beleza? Em um exemplo, se o seu preço médio é de 10 reais e o fundo distribuiu 9 centavos como amortização, portanto você teria que reduzir o seu preço médio em 9 centavos, baixando de 10 reais para R$ 9,91 e assim por diante, Isso no final afetaria o imposto a ser pago em uma eventual venda futura das cotas, Como o lucro com venda nos FIIs tem 20% de IR tributado, portanto, ao reduzir o seu preço médio, uma eventual venda lá na frente, o lucro teoricamente seria maior e o imposto a ser recolhido também seria maior. Dentro dessa interpretação da CVM existe um monte de entraves, Existe a questão da marcação a mercado dos imóveis e ativos, que ainda não ficaram tão claras como será feita essa apuração, Existe a questão do fundo apresentar lucro contábil, mas não ter o montante para honrar a lei dos 95% de distribuição, obrigando o fundo a vender algum ativo, algum imóvel para distribuir os dividendos, o que não faz o menor sentido. Enfim, no último dia 27 de janeiro, a CVM continuou afirmando e caindo em cima, reforçando a decisão, porém, devido a esse monte de questionamentos, hipóteses e dúvidas que foram surgindo e que poderiam respaldar negativamente em toda a indústria e, consequentemente, prejudicar a mesma, e também, graças à mobilização de analistas, contadores e investidores para tentar interpretar todos os fatos, o próprio MXRF11 formulou um pedido de efeito suspensivo para que a CVM suspendesse momentaneamente esse parecer. E hoje, dia 1º de fevereiro, pela manhã, o colegiado da CVM deferiu o pedido de suspensão. Portanto, as decisões tomadas pela CVM sobre o MXRF estão suspensas por hora, ou seja, essa suspensão mantém tudo como já estava antes, pessoal? Nada muda, porém agora é o momento da CVM se debruçar, juntamente com os gestores de fundos, para chegar em um consenso de como será feita essa apuração dos resultados, Se continuará por regime caixa mesmo, da forma que está, ou se vai mudar para regime de competência, considerando o total do resultado contábil para auferir a distribuição dos dividendos. Por enquanto, permanece como está. A CVM deu mais um tempo para ver qual vai ser o futuro dos FIIs. Para quem vendeu cotas do MXRF11 no desespero, isso serve de aprendizado, e para quem está pensando em comprar e aumentar a participação no fundo,
muita cautela, pois nada ainda está resolvido, tá pessoal? Mas existem grandes chances de se resolver pro lado pró-mercado, né? O bom senso há de prevalecer nesse caso. E outra, né? A CVM jamais faria algo que prejudicasse o mercado, muito pelo contrário. Mas e agora, né? O que fazer nesse momento, né? Agora, pessoal, é hora de continuar fazendo o mesmo que já vinha fazendo, né? Continue seguindo a sua estratégia de aportes, pelo menos é isso que eu vou continuar fazendo. Como minha carteira é bem diversificada, então não vejo grandes empecilhos que me façam mudar de estratégia, beleza? Então, em resumo, tudo continua como tá e agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela entre CVM e MXRF11 e toda a indústria dos FIIs, né? Qualquer atualização relevante eu vou acabar trazendo aqui para vocês. Obrigado pela audiência, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.